Quando concluir, Edi, você apresenta, fala a data. Concluiu. Então, olá, boa tarde a todos e a todas. Sou professor Edi, da Universidade Federal do Pará, do campus universitário Tocantins, de Cametá, e é com grande satisfação que aceitei o convite do professor Roosevelt para fazermos hoje o lançamento do seu livro, a apresentação pública, né, do seu livro que já foi lançado e está circulando, né, por aí já, né, um livro maravilhoso aqui, é o livro da Maria Filipa Aranha, né, então, é a Guerreira da Amazônia, e para que a gente possa hoje fazer esse lançamento, o Roosevelt convidou algumas pessoas, né, muito queridas, para estarem participando com a gente, né. Então, falando um pouco sobre o professor Roosevelt, né, o autor do livro, né, que nos honra, né, com esse lançamento aqui, para participar desse lançamento, ele recentemente foi aprovado, né, para cursar o mestrado, é mestrando hoje em Educação e Cultura, no programa, né, de pós-graduação em Educação e Cultura da UFPA, do campus de Cametá. É também licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará e em História pela FAVENE. É especialista em História da África e Cultura afro-brasileira e africana, e também possui pós-graduação em História e Geografia do Brasil e pós-graduação em História e Cultura africana e indígena. É um militante muito importante em Tucuruí, região aí do movimento negro, militante sindical também, né, pelo Sintep, e atualmente é membro do Conselho Municipal de Cultura de Tucuruí. Além deste romance, né, Filipa Aranha, Guerreira da Amazônia, um livro que fez parte de um concurso público, aí foi aprovado, né, o Uzi vai falar depois um pouco. Ele também tem outros livros publicados, como Narrativas da Amazônia, histórias contadas pelo nosso povo, né? Este livro aqui também, que me deu satisfação aqui, tinha que conceder uma cópia, né? Agradeço muito, já li, muito interessante, tem muitas histórias interessantes. Também poemas, né? O Grito Negro, Poetizando a Conscientização, livro de poemas também publicado, né? E mais dois e-books também aí, que o também vai falar, que já foram publicados. E o professor Roosevelt convidou para fazer esse diálogo a respeito do seu livro a professora Nilce Silva, né, que é pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Inglesa na Faculdade de Patrocínio, possui graduação também em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará e em Letras em Inglês pela Faculdade de Ciências e Teologia Gamaliel. Ela atua na educação básica, nos anos finais do ensino fundamental, na área de linguagem, né, língua portuguesa, inglês e literatura. Atualmente é discente do curso de especialização em Linguagem, Cultura e Educação na Amazônia, pelo IFPA. E como aluna especial também está participando no mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em Letras, né, o POSLET da Unifespa. Desenvolve pesquisa na área da literatura brasileira, com temáticas voltadas para a literatura e escravidão no Brasil no século XIX e literatura negra. É uma grande satisfação conhecer e poder participar do lançamento do livro do professor Roosevelt com a professora Eunice. Também contamos também com a especial participação da professora Rosana Maria Alencar Oliveira, né, pedagoga, psicopedagoga, graduada em Letras, Libras, especialista em Educação no Estado do Pará, aluna do curso Saberes e Práticas Afro-Brasileiras e Indígenas na Amazônia, militante do movimento negro em Tucuruí, e também uma das fomentadoras das relações étnicas raciais. Participa e fomenta reflexões sobre as relações étnico-raciais desde 2003, no município de Tucuruí. Faz parte também de um projeto na Escola Ana Pontes Francês, Construindo Identidade com Compromisso, que também visa aplicar a Lei 10.639/2003. Então, sejam bem-vindos todos e todas a este lançamento do livro do professor Roosevelt. E a gente começa, né, penso eu, com uma breve fala aí do professor Roosevelt e depois passamos para as suas convidadas.
agradecendo já novamente por a participação Boa de tarde. todos e pelo convite do A professor minha Rui. gratidão. Estou te cortando, Edi? Ou não? Pensei que já era para entrar. Pode falar, Rose. Tá. Boa tarde a todos. A todos. Agradeci aqui meus convidados, o Edi, doutor Edi, professora Rosana, professora Eunice e as demais pessoas que estão se chegando aí. É um prazer a gente estar fazendo esse bate-papo, porque eu queria fazer um lançamento presencial lá na UFPA, em Cametá, em alguns lugares. Mas, devido à pandemia, a gente tem que respeitar esse distanciamento. O livro já chegou na UFPA. E isso é uma satisfação grande. Né? O que nas redes sociais hoje valeu a pena ter lançado por isso, né? Pela aprovação que a gente tem recebido da sociedade. Tá. A gente vai falar um pouco do livro, né? Eu marquei aqui a hora que eu estou começando, não quero extrapolar 20 minutos. E a Rosana, ela vai me ajudar, que ela vai estar passando o meu slide, né? Aí a gente vai organizar a fala em cima desse slide para a gente não ficar muito perdido. Tem uma ordem cronológica aí, tá bom? Mais uma vez, gratidão a todos que estão nos acompanhando. Gratidão Seja, à Lei Aldir Blanc, que nos proporcionou publicar este livro pela editora Pacatatu, um livro que está sendo conceituado, que tem abrido várias portas para mim. Tá? Então, a gente gostaria de começar com o primeiro slide lá, Rosana, por favor. ok. Eu pensei que você ia passar a fala para a gente, mas você quer dessa forma? Vamos lá, então. Eu tinha deixado aberto. Só um minutinho, gente. Nós estamos organizando aí Tá? para ficar bonitinho aí. Tá aparecendo aí, Roosevelt? Tá aparecendo. Tá, deixa eu só Pode organizar colocar. aqui. Isso. Tá. Tá. Então, gente, a gente está iniciando o lançamento do livro Felipe Aranha, A Guerreira da Amazônia, e eu falo daqui de Tucuruí, no Pará. Felipe Aranha, que foi uma rainha, que criou uma república aqui que compreende essa margem do rio Tocantins, compreendendo as cidades entre Tucuruí até Cametá. O trabalho da Filipe ele não se limitou a Cametá, porque quando o governador do estado criou o Forte de Faxina, ele alegou que a fuga dos escravizados estava fazendo tráfico de ouro pelo rio Tocantins, de Mato Grosso e Goiás, e que os negros escravizados daqui chegavam até essa região. Ou seja, a Filipa ela não trabalhou somente nesse trecho. Até aqui ela trazia os escravizados e, a partir daqui, quem queria tinha a possibilidade de ganhar o mundo. Passa lá o segundo slide, por favor, pode passar. Este sou eu. Além de livros, eu escrevo peças de teatro. Esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui no Conselho Municipal de Cultura, na cidade. Eu escrevo filmes, romance, conto. Nasci para escrever. Tenho gratidão por isso. Pode passar.
Tá. Este é o livro que a gente vai estar falando sobre ele. Depois a Rosana vai falar um pouco do movimento negro em Tucuruí e vai falar dele. Mas, aliás, vai falar as considerações que ela tem para fazer. E a Eunice vai falar da literatura, escravidão na literatura, utilizando também a minha obra. Pode passar, por favor. Então, a Felipa Aranha, não existe o registro da Felipa quando ela é criança ou mesmo adolescente. A Felipa Aranha vai aparecer aqui na história do estado do Pará, no estado do Grão-Pará e Maranhão, na província de Grão-Pará e Maranhão, já adulta, porque foi adulta que ela aparece. Então, o romance, ele tem uma parte, até o 6º capítulo, que ele é ficção, porque não tem registro sobre ela. A partir do 6º capítulo, vai aparecer no romance muita pesquisa. Por exemplo, nome dos senhores que perderam os escravizados, leis que foram criadas para combater a fuga de escravos no Grão-Pará e Maranhão, aqui na região de Cametá até Tucuruí. Então, esses documentos eu consegui localizar os originais, digitalizar e está incluindo no romance. Tá? As fugas em massa que fizeram de escravizados, os ataques às fazendas. Existe daqui de Tucuruí 19 cartas de Alcobaça, e um padre que estava aqui para fazer a missão de catequizar os indígenas, ele era o único que dominava a leitura e a escrita. Então, quando alguém precisava emitir uma carta ao governador, esse padre, ele escrevia as cartas. Então, existe esse documento, que são 19 cartas de Alcobaça, que ajuda a gente a compreender qual era a aflição dos fazendeiros aqui na região e a luta da Felipa Aranha para resgatar o negro escravizado nas fazendas de toda essa região. Próximo slide. Tá. Filipa, provavelmente, isso aqui não está na história, mas está no romance, ela foi vendida no mercado do Peru-Peso, onde hoje é um ponto turístico de nosso estado. Ali já foi um comércio de venda de seres humanos, que eles eram vendidos, amarrados, acorrentados, açoitados e levados para trabalharem forçadamente nas fazendas. Pode passar. A fuga das fazendas, ela se dava através de muita luta, de muita ameaça. O escravizado, ele era ameaçado 24 horas por dia. Aí, como durante toda a história do Brasil, o escravizado, ele não se conformava com a escravidão. Ele não era um ser passivo. E ele sempre se organizava. Pelo menos uma tentativa de fuga, cada um dos escravizados brasileiros passaram por ela. Ok? Pode passar, Rosana, próximo. Quando eles chegaram aqui na região do lago de Tucuruí, eles tiveram aquele trabalho difícil. Chegaram, acharam a mata fechada, tinha tribo de indígena para um lado, para o outro, e eles se colocaram ali sem incomodar as tribos indígenas que conviviam na região e sem trazer prejuízo para as tribos indígenas.
E foi uma dureza a construção do quilombo. Nossa mata, quando eles fugiam, eles traziam sementes, porque eles faziam uso de muitos produtos oferecidos pela floresta amazônica. A castanha do Pará, o peixe que era abundante no nosso rio, as caças, tudo isso o escravizado utilizava para a sua sobrevivência, para a sua alimentação. Pode passar o próximo slide, por favor? Tá. Quando eles chegaram aqui, eles ficaram entre 3 tribos indígenas nômades, né? A tribo indígena dos Assurinis, que as pessoas falam que a gente não pode parar no plural, dos Gaviões e dos Paracanãs. Quando eu falo no plural, eu estou sendo rebelde, ok? E essas tribos indígenas, a Filipe-Aranha, ela procurou viver em comum acordo com as tribos. Olha, nós não vamos invadir o território de vocês, nós não vamos tentar convencer vocês a seguir uma religião X, nós não vamos roubar as mulheres de vocês. Nós vamos ajudar vocês a combater quem vem escravizar vocês. Nós vamos trabalhar em conjunto para se defender. O meu inimigo é o mesmo inimigo de vocês. Então, de discurso em discurso, a Felipe-Aranha, juntamente com os escravizados aqui da região do Lago do Rio Tocantins, iam convencendo os indígenas. Tá? Os índios gaviões, eles eram considerados pelos fazendeiros da região como violentos. Logo, logo eu vou estar lançando um livro, Nações e Povos Indígenas Destribalizados, Genocídio. Eu vou tentar esclarecer esse mito de que o indígena da região era violento, porque invadia-se as aldeias, pegava uma criança indígena, cortava em pedaços na frente dos pais e colocava para alimentar os cachorros dos portugueses. Mas o violento é o indígena. Capturava os indígenas, amarravam, surravam e levavam que esse indígena acabava adoecendo, morrendo, mas o indígena que é chamado de violento. Então, foi uma convivência, foi um aprendizado, o Quilombo ganhou com o conhecimento que os indígenas tinham da região, essas 3 principais tribos, que não eram só eles, porque quando o europeu chegou aqui, era o que tinha nas matas aqui do Rio Tocantins. Eram tribos indígenas. E eu vou estar falando mais disso em um outro momento. Mas o Quilombo se instalou e ficou. Né? Pode passar o próximo slide, por favor. No Quilombo, o escravizado ele tinha essa liberdade para festejar, para comemorar. No cativeiro, o negro ele passava muita fome. Ele tinha um mesquinho senhor que dava era um mingau de milho cozido, mandioca cozida, era aquela alimentação fraca. Então, quando o escravizado fugia, e ele aproveitava a abundância de alimentos que a floresta amazônica poderia oferecer e se alimentar bem. Então, o escravizado, ele fazia aquelas festas que começava à noite e entrava pelo dia, regadas
há muita alimentação, como dá para ver aqui na imagem. Nessas mais de 20 comunidades quilombolas do entorno do Rio Tocantins, a maioria, se não todos, tem um barracão, onde se faz reunião, onde se faz festas, onde eles se reúnem para compartilhar alimentos, a alegria do nascimento de uma criança, às vezes até um velório por uma morte de uma pessoa, um quilombo, de um barracão, que servia para isso. Então, o negro escravizado, que lá do cativeiro, ele às vezes era acordado 4, 5 horas da manhã, e a primeira coisa que o seu senhor dava era aqui, uma dose de cachaça. Ele tomava para poder acabar de acordar e ia para o trabalho. 9 horas da manhã ele almoçava. Depois do almoço, o escravizado ganhava tabaco, uma porção de tabaco. E era um pouco de fumo para ele consumir. Com isso, o escravizado ficava 2 vezes, 3 vezes prisioneiro. Ele era prisioneiro do cativeiro, prisioneiro do álcool, prisioneiro do tabaco. Mas no quilombo, ele poderia se alimentar à vontade. Ele poderia bater o tambor e festejar à vontade. E o quilombo sempre procurou curtir isso, curtir esse momento de liberdade. Porque quem estava no cativeiro, ele era oferecido para quem capturasse quem estava no cativeiro, indicar, ganhar dinheiro capturando esse negro escravizado. Pode passar o próximo slide. Os escravizados, uma mulher escravizada, quando ela era capturada, era oferecido a quem capturou 1.000 contos de réis pela captura de uma mulher. Quem capturasse um homem escravizado ganhava o dobro, 2.000 contos de réis. A Felipe Aranha foi oferecido, através de um decreto do governador do estado de José Nápoles, Célio de Menezes, 10 vezes mais do que se pagava pela captura de um escravo homem. Pagado pela captura de uma escrava mulher, que era a Felipe Aranha. 10 vezes mais do que se pagava pela captura de um escravo homem. Então, Filipa é essa pessoa maravilhosa que está no livro e que eu homenageei com esta obra. Pode passar o próximo slide. Nesta convivência, aqui é uma foto de uma casa ali da Vila de Perdeneira. Essa foto, só ela em si, essa casa, ela tem uma história que não cabe aqui nesse momento. Mas só ela já tem uma história. Então, é uma foto real que eu tirei, que o livro é ilustrado com desenhos, mas eu quis colocar esta foto por causa de uma situação que os moradores lá da Vila de Perdeneira me passaram. Aí eu fiz questão de botar esta foto no livro. Em outro momento, em outra ocasião, se alguém quiser, a gente pode estar falando sobre ela. Esta vila foi criada através do decreto do governador exatamente para barrar o trabalho da Felipa, que era libertar os escravizados. Por conta da violenta escravizada, juntamente com um grupo que ela conseguiu reunir 300 negros guerreiros, aqui na margem do Rio Tocantins, para combater a escravidão. E pode passar o próximo slide, por favor. Né?
havia uma cooptação das autoridades religiosas para que tanto o indígena quanto o quilombola saísse daqui e se juntasse às missões. A Metá foi uma grande missão religiosa da Igreja Católica. Então, todo tempo tinha barco com religiosos, missionários, convidando tanto o escravizado quanto o indígena para se juntar à missão, aprender hábitos modernos, convivência em grupo, serem batizados para uma religião. Né? Pode passar os próximos slides. Filipa, essa mulher guerreira, eu não estou conseguindo falar muito sobre ela agora, ela chegou a determinar que em meu estado não haverá escravidão. Então, esta é a Filipa que eu quero apresentar, que está no livro Felipe Aranha, Guerreira da Amazônia, de minha autoria. É um trabalho que foi premiado pela Lei Aldir Blanc. Esse livro ele está à venda. O estado do Pará está em primeiro, não, está em... de cada 10 livros vendidos, 4 livros têm ficado em Tucuruí e 6 livros têm saído para fora. O estado de São Paulo é o segundo estado do Brasil a comprar este livro até o momento. Então, este livro que a gente tem, e que é a história tanto de Tucuruí quanto desses municípios aqui do Baixo Tocantins. Né? Até Cametá, essas comunidades quilombolas, se você entrar em todas, eles vão dizer que Felipe Aranha que montou esse quilombo aqui. Uma mulher que o governador do estado chegou a oferecer 10 vezes mais do que se pagava um escravizado homem para quem a capturasse, viva ou morta. Então, é uma mulher que eu quero tirar o meu chapéu, tá? E apresento a vocês o meu romance. Eu espero que esse romance traga para a Filipa a justiça que ela não teve, que ela deixe de ser invisibilizada e passe a ser enxergada no nosso país. Obrigado aí, Eti. Ok, professor Roosevelt. Então, nós passamos a palavra agora, eu acho que é para a Eunice, né, ou para a Rosana. Qual é a ordem, Roosevelt? Deixa eu só me organizar aqui para interromper aqui a apresentação. Eu pedi para interromper. Tá. Acho que está tudo certo, né? Sim, é só você dizer a ordem. Eu acho que você pode começar, Rosana, tudo bem? Tudo bem, tá certo. O professor Roosevelt me fez assim um grandioso pedido e agradecer a todos, todas e todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, eu me sinto assim lisonjeada de fazer parte de um grupo onde nós aqui numa tarde estamos discutindo sobre essa mulher que foi apresentada agora, né? E essa mulher, ela me remete aí à ancestralidade, ela me faz uma referência muito forte à oralidade, à resistência, né, à relação de gênero, a essa relação de todas nós mulheres, né, com muito que nos foi negado durante aí a nossa trajetória, tá? Então, a Filipa, para mim, quando o Roosevelt me apresentou a Filipa, e eu, inclusive, fui agraciada
por uma medalha Felipe Aranha. Eu tenho, tá, gente? Desculpa aí, não sei se vocês têm, mas eu tenho. Fui agraciada com essa medalha. Tenho essa medalha, inclusive fui atrás de um registro da Câmara de Vereadores aqui, para que eu tivesse um registro para colocar no meu currículo Lattes sobre essa medalha, né? Era necessário que houvesse algo assim. Então, para mim, a Filipa me remete a tudo isso. E fazendo um recorte do que tem em Tucuruí, desde que nós iniciamos lá, com o pedido do professor Roosevelt, 2003. 2003, então, acontece para a gente, eu acredito que aí um marco nas relações étnico-raciais, que foi a Lei 10.639, tá? E nesse momento da Lei 10.639, eu estava na escola Assis Rios. A professora Daílma nós trabalhávamos juntas. Deixa eu interromper aqui, está dando um eco. Tá. Nós trabalhávamos juntas, éramos técnicas de educação no município de Tucuruí, e aí houve, nesse momento, uma necessidade, eu acredito até partindo da professora Daílma, que estava saindo da universidade, então eu terminei faculdade em 92, para vocês terem uma ideia, onde muitas coisas que se falam hoje na academia não se falava a respeito, né? Essa movimentação em torno de trazer vozes àqueles que foram silenciados, por exemplo, não existia. Tá? Então, naquele momento, 2003, eu me encontrava na Escola Assis Rios, e houve aí, vamos fazer um projeto para fazer um Dia da Consciência Negra de Tucuruí, 20 de novembro, vamos contemplar a data que já havia sido determinada, né, em documentos, que seria esse dia, o Dia da Consciência Negra Nacional. Em alguns estados é feriado, algumas cidades é feriado, e outras não. Aqui em Tucuruí não é feriado, né, mas existe o Dia da Consciência Negra, é comemorado nas escolas. E naquele momento nós fizemos, então, esse projeto e levamos para a escola vários professores que queriam discutir, que se sentiam aí interessados em fomentar mais discussões sobre esse assunto. E foi assim magnífica, foi uma noite, eu tenho poucas fotos dessa noite, infelizmente naquele tempo a gente revelava, né, e se perdia muita coisa, tá? E a partir daí, a escola Assis Rios ficou conhecida como escola piloto para o fomento desse movimento negro de Tucuruí, onde nós éramos procurados para falar sobre a lei, por que essa lei pedia essas discussões, e a gente deixava bem claro que ali havia um momento de se discutir as relações étnicos raciais dentro das escolas, que muita gente tinha uma dificuldade muito grande, porque quando se mexia para isso, havia ali uma contrapartida de outros colegas, principalmente de direção, ligado a algumas religiões, nós não vamos mexer com isso dentro da escola, porque isso não é para a escola. Tá? E a lei vem deixar muito claro isso daí. E aí nós começamos esse trabalho, onde todas as escolas de Tucuruí, a partir dali, começaram a fazer esse Dia da Consciência Negra. Tá? E durante muito tempo, durante muitos anos, foram trabalhos belíssimos. Eu me lembro, Roosevelt, a professora Daílma logo depois foi trabalhar em uma outra área, passou no concurso, foi para outra área, e nós ficamos aí na incumbência de continuar essa luta. Né? Nós temos aí nossas lutas particulares, mas essa, gente, é muito árdua. Tá? Vocês sabem, quem está aí trabalhando com essa temática, nós temos aí algumas resistências ainda. Mas aí se iniciou, a Secretaria de Educação abraçou a ideia, as escolas estaduais e municipais, elas são, assim, muito parceiras, então, em um período aí de 4, eu diria 8 anos, Tucuruí teve um movimento negro ativo, se discutia questões, se falavam de religiões de matriz africana dentro das escolas, haviam palestras, nós convidamos pessoas de fora, havia camiseta, enfim, algo muito ativo nesse sentido, tá?
E eis que mudança política, mudança, já havia aí uma nuvem, eu diria uma nuvem carregada, pairando sobre tudo, eu acho que anunciando os tempos que nós vivemos hoje, né? Infelizmente. E aí houve uma direção no Assis Rios, que era evangélica, e achou por bem, apoiada pela secretária de Educação, a tirar esse movimento que existia dentro da escola Assis Rios. E as escolas se sentiram muito só. Nesse momento, nesse período, eu não trabalhei aqui em Tucuruí, eu trabalhei aí na Transcametá, eu trabalhei no Breu, e não tinha muita relação com as escolas, embora ainda era convidada por uma palestra aqui ali, mas aquele movimento em si, ele deu uma esfriada valendo, tá? E aí, passando o tempo, eu me vejo concursada para o ensino médio na escola Ana Pontes Francês. E lá só foi... Era uma brasinha que existia ali, só foi abanado, gente. Foi muito rápido que isso rendeu em uma chama. Uma professora de sociologia fez um trabalho, fazia um trabalho com relação às relações étnico-raciais dentro da escola, e aí nós iniciamos uma conversa, um recorte dentro dessa proposta de discutir interdisciplinarmente as relações dentro de todas as disciplinas, e aí começamos um trabalho no ensino médio no ano de 2015, tá? 2015. E de 2015 para cá, esse projeto, Construindo Identidade com Compromisso, na Escola Ana Pontes Francês, só tem crescido. Nós levamos de tudo para ser discutido dentro dessas temáticas, dentro da escola. Matriz, religião de matriz africana, algo que ainda existe aí, um milindre muito grande. Uma das coisas que me chama muita atenção quando fala em Felipe Aranha, não só além da força dessa mulher, da resistência dessa mulher, gente, ela trabalhava as relações sociais. Pensa, existia ali uma sociedade. E dentro de uma sociedade é necessário que haja política, tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter religião, e essa mulher administrava tudo aquilo ali, além dessa luta corpórea, né, pessoal, corpo a corpo. Então, para mim, a Felipe Aranha, assim, um ícone. Essa semana, no Jornal Nacional, na hora que eu estava assistindo, eu me emocionei, quando o Roosevelt me apresentou a Felipe, há muitos anos atrás, porque a gente vem conversando aí há muitos anos atrás. E aí, hoje, ver a Felipa reconhecida, livros a respeito da Felipe Aranha, a Felipe Aranha aparecendo no Jornal Nacional, né, num horário nobre de uma emissora de televisão, e todo mundo querendo saber sobre essa mulher, e uma mulher que... Aí existe essa licença poética. A professora, depois de Eunice, vai falar sobre isso, porque a gente vê falar de Felipe Aranha na Bahia, a gente vê falar de Felipe Aranha aqui no Maranhão, a gente vê falar de Felipe Aranha aqui, aqui em Tucuruí, né? Aqui nessa região. E aí, essa mulher, o que era? Né? Um mito, uma lenda, para mim um ícone, né? Relacionado a tudo isso que eu já falei, mas, acima de tudo, eu vejo que nós precisamos aí desconstruir esse olhar sobre a mulher de fragilidade, de que a mulher, ela não consegue, porque ela tem nós temos inúmeras atividades, né? Essa coisa aí é uma outra conversa, como diz o professor Roosevelt, mas nós ainda temos que administrar aí uma casa, uma família, um esposo, um trabalho, diversas atividades ao mesmo tempo. E aí eu vejo como é que a Felipe Aranha conseguia tudo isso, né? Como é que ela deu conta de tudo isso, tá? Então, eu trago de novo a presença da Felipa, né? Falando sobre esse movimento. Hoje, o que nós temos dentro da escola Ana Pontes Francês? Nós temos esse projeto consolidado, inclusive para que não haja, de repente, o que aconteceu lá no início, alguém chegue e queira achar que esses assuntos, né? Relações étnicos raciais, religião de matriz africana e outras contribuições, não é para ser tratado em sala de aula, a gente colocou ele alinhado junto com a BNCC,
ou junto ao PFC, Programa Flexibilização da Escola. Dentro do PPP da escola, ele é contemplado, então ele está muito aí imbricado dentro de tudo que nós fazemos, tá? Hoje eu diria que a escola na Pontes Francês é referência. Hoje temos aí nesse curso de saberes afro-brasileiro e indígena dentro do IFPA, eu e a professora Leonice e o professor Gleberson. Eu acho que é a única escola aí que tem 3 profissionais, né, estudando, pesquisando sobre essa temática. Então, eu acredito que nossa luta aí só tende a crescer. E deixa eu ver se tem mais algo sobre a Filipa, que eu gostaria de deixar assim, bem claro, né? Religião de matriz africana, que é algo que eu pesquiso, tá? A questão da oralidade, que faz parte aí. Você não vai trabalhar religião de matriz africana sem tocar na oralidade, né? É como o professor Roosevelt colocou agora há pouco, que uma parte do livro dele, ele tem registros, outra parte não. Então, isso é o quê? Isso foi a oralidade que fez com que o professor pudesse vir a escrever sobre tudo isso, certo? Então, é muito importante, nós vimos aí nessa nossa pós, a importância da oralidade para a construção aí do nosso, das nossas vivências dentro da academia, né? A importância para as religiões de matriz africana e indígena, principalmente. Nós temos aí índios que são bibliotecas vivas, né? Negros tirou ali aquele mais velho, é por isso que esses ancestrais e os mais velhos, eles são, têm uma posição aí de hierarquia dentro das religiões de matriz africana e indígena, uma posição assim importante, importantíssima, eu diria, porque através deles é que a história é contada, né? É perpetuada, tá? E aí a relação de gênero também, o Roosevelt fala aí da diferença da captura de uma negra, o preço, né, o valor da captura de uma negra, a captura de um negro. E com a Filipa foi totalmente diferente. Então, a mulher veio aí quebrar todos os paradigmas, né? A mulher veio aí para trazer algo totalmente diferente para a época dela. E para a nossa época de hoje, se a gente analisar, né, com todos os recursos que nós temos dificuldade ainda de trabalhar determinadas coisas. E a Filipa fez tudo isso. Então, eu termino aqui, se alguém depois tiver alguma pergunta que eu possa contribuir com relação a essa situação do movimento aqui. Eu acreditava, gente, que nem existisse, tá? Um movimento aqui em Tucuruí. E dentro agora da pós-graduação, ficou muito claro que existe um movimento em Tucuruí, inclusive um movimento com caras, com nomes, e um movimento forte, pelo que já foi construído, certo? E aí eu passo agora a palavra, acredito que para o professor Edi, para que ele possa conduzir, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Rosana, pelo diálogo aí com o professor Roosevelt, a obra dele, né? E vamos passar a palavra, então, para Eunice Silva também, fazer a exposição. Olá a todos, boa tarde. Para quem chegou agora, eu sou a Eunice, professora, falo aqui de Tucuruí, município a qual eu resido e trabalho. Eu também conheci Filipe Aranha através da leitura da obra do professor Roosevelt, e a minha contribuição é falar, né, sobre a literatura, que é o meu objeto de estudo, é a literatura e a escravidão, né? Então, assim, os romances abolicionistas, de cunho abolicionista, inicia no século XIX. Nós tivemos a primeira publicação de um romance, de uma obra de teor abolicionista da autora Maria Firmina dos Reis, em 1859, que foi quando começou o movimento, né, dos abolicionistas. Então, os escritores também, né, da literatura, eles se reuniram e começaram a construir obras com esse teor abolicionista, que até então
das leituras que eu já fiz das obras, eu acho que eu já li mais de 10 obras, né, contando a narrativa dos escravizados. O personagem escravizado, ele aparecia nas obras literárias como pano de fundo, apenas obedecendo uma ordem do seu senhor. Ele não exercia nenhum papel, até que quando eles começaram a construir, né, narrativas, poemas, poesias, narrando o cotidiano dos povos escravizados. E eu quero fazer aqui uma comparação dentre as obras que eu já estudei, que a narrativa dos povos escravizados é uma narrativa que narra o sofrimento do escravo. O escravizado ele é visto como vítima, diferentemente da narrativa do professor, que, inclusive, antes de eu ler Felipe Aranha, eu estava lendo algumas obras, né, brasileiras, de autores brasileiros, que narram, conta a história dos escravizados, né, como personagens nas narrativas. E eu fui ler uma obra, fui procurar um outro autor, né, uma outra autora que não fosse brasileira, e fui ler a obra de Toni Morrison, A Amada, que é uma autora americana. E aí eu fui perceber que o romance, esse romance Amada, foi um romance, né, que ela ganhou até prêmios, né, foi muito lido e famoso, mas conta uma história de uma personagem escravizada que, para não a sua filha, ela não dá a sua filha, né, para o Senhor, ela prefere a morte, ela mesma mata a própria filha. Então, assim, a comparação desses romances publicados no século XIX até no século XX é contando a história de um personagem escravizado que dificilmente ele consegue ele tem alguma conquista, né? Na narrativa, dificilmente tem um final feliz. Diferentemente de Felipe Aranha, né? Eu fiquei muito assim... quando eu li o título, vi o professor apresentando o livro, eu fiquei intrigada. Mas quem foi Felipe Aranha? Quem é essa Felipe Aranha que eu não conhecia? Vim conhecer Felipe Aranha através da narrativa e aprendi muito com essa narrativa, porque... assim, tirando da narrativa que eu já li da obra Chica da Silva, né, que foi uma escrava totalmente diferente essa obra aqui, publicada pelas autoras Keila, Lúcia e Anita Correia, é totalmente diferente da telenovela, né? Aqui vai contar a história da Chica da Silva, que foi uma ex-escravizada que se tornou senhora. Então, assim, excesso essa obra, que eu vi que o personagem, né, uma história de um escravo, ele sai vencedor, temos o Felipe Aranha, que, apesar da narrativa iniciar, né, no século XVIII, a ser ambientada aqui no Pará, época que havia ainda escravidão, a narrativa conta no início, né, as lutas, mas também o desfecho da narrativa é lindo, né? O desfecho das lutas, elas são vencidas. Então, uma das comparações, uma das observações que nós podemos fazer, se a gente for comparar a obra Felipe Aranha com outras obras, né, que narram o cotidiano dos povos escravizados, essa obra ela se sobressai. É uma obra muito importante quando a gente vai trabalhar essa questão de escravidão no Brasil. Podemos trabalhar com essa obra porque ela é uma obra que narrou o cotidiano dos povos escravizados, mas ela tem uma linguagem muito contemporânea, muito bom de ser trabalhado em sala de aula. Algumas pessoas me perguntam se eu sou da área de história, né? Porque eu pesquiso escravidão, literatura, mas, inclusive, foi lendo romances abolicionistas que eu cheguei na obra da História e Cultura Afro-Brasileira, que vocês estavam falando, né? A autora Regiane Augusto de Matos, que ela vai contar toda a história e cultura afro-brasileira em consonância com a Lei 10.639. E aprendi muito lendo obras abolicionistas. Eu não sabia que o significado de crioulo, né, era a junção, era a miscigenação do branco com o negro. E na obra Felipe Aranha também aprendi muito sobre algumas religiões. Aprendi muito com o Pai Cosme, com Felipe e com Maria do Piriá. Então, eu indico aqui essa obra, né, é uma obra muito interessante para a gente trabalhar em sala de aula. E essas são as minhas contribuições.
Se alguém tiver alguma pergunta sobre literatura e escravidão, pode colocar no chat. Obrigada. Obrigado, Eunice, Rosana. Obras literárias que abordam personagens históricas, né, e um contexto histórico específico, principalmente no que diz respeito ao período da escravidão no Brasil, na Amazônia, são bem difíceis, né, assim, de você encontrar, principalmente nesse sentido que a Eunice colocou, positivando, né, a luta, o movimento de resistência dos negros à escravidão. E, para vocês terem uma ideia, a Filipa Aranha, ela é considerada uma das grandes heroínas negras da história do Brasil, não é? Então, ela é citada por historiadores de tudo quanto é lugar, tanto que confundem ela, como disse a Rosana, com outras personagens que têm nome parecido com ela, de outro lugar do Brasil. Mas ela era conhecida assim, Negra Maria Filipa Aranha ou Negra Filipa Maria Aranha. Às vezes a Maria vem antes, às vezes a Maria vem depois de Filipa, no relato dos historiadores, porque os documentos são assim mesmo. Mas ela é realmente a personagem principal da luta anti-escravismo aqui do Baixo Tocantins. Ela é a personagem daqui do Baixo Tocantins, ela não se confunde com outras heroínas negras, como são consideradas de outras regiões do Brasil. Ela é daqui, na verdade. Possivelmente ela deve ter nascido na costa de Minas, lá por 1720, 1730, segundo os historiadores. E ela foi capturada ainda na sua juventude. O Roosevelt dá para ela uns 9 anos de idade, né, no período de captura e venda ali em Belém. Mas não se sabe ao certo. Ela devia ter 16, 20 anos de idade, mais ou menos, quando veio para o Brasil. Por quê? Porque a primeira leva de escravos, segundo o Vicente Salles, chegou em 1751, 52, 53. Mas a mais expressiva mesmo foi que veio já pela companhia que foi responsável por isso, por trazer os escravos para o Grão-Pará, especificamente para Belém, foi em 1755. E em 1756 é a primeira notícia que se tem do primeiro quilombo formado na Amazônia. Né? Então, quer dizer, um ano depois, os negros já estavam se aquilombando, como eles dizem, né? Já estavam formando o quilombo. E isso é muito importante, né? Realmente ela foi escravizada numa fazenda que produzia aguardente, né? Que produzia cana-de-açúcar, produzia aguardente na região de Cametá. Só lembrando que quando a gente fala região de Cametá, nos 700, a gente está falando de todo o Baixo Tocantins, tá? Não existia nada além de Cametá em 1700 na segunda metade dos 700, né? Que é mais ou menos quando se forma o quilombo do Itapocu. Então, o Itapocu é um rio que deságua no Tocantins, ali na proximidade de Juaba, e ele sobe todo o Tocantins até na proximidade de Tucuruí. E foi aí que se formou o Itapocu. Né? Então, a história a personagem histórica, ela é cheia de mistérios, digamos assim, em torno dela, porque realmente ela é uma liderança extremamente fascinante, né, do ponto de vista de ter resistido, de ter organizado um quilombo imenso, né, de 300 pessoas, né, com mulheres, com crianças, com índios, com desertores, né, o Flávio Gomes dizem que tinha, inclusive, os soldados que desertavam, né, portugueses que vinham trazidos, que iam também para esse quilombo, e ela não comandou apenas o Itapocu, o quilombo do Mola lá, ela comandou mais 2 outros quilombos existentes na região, que foi o Tomásia e o outro quilombo que surgiu ali. Então, havia 3 grandes quilombos que foram se formando a partir do Mola, né? O Mola ficou muito grande, então ela resolveu dividir ele e mandou as lideranças dela, a Luísa Piriá, tem outras que sucederam ela também, nesse período aí, além da Maria Luísa Piriá,
Tem outras lideranças que a sucederam, a Maria Gilvita, que eles falam, que comandou o Tomásia, inclusive, a Leonor, a Virgilina, a Francisca, a Maxiana. Então, segundo a professora Celeste, havia várias outras negras que foram sucedendo ela, que ela criou novas lideranças, na verdade, mulheres também, que comandaram outros quilombos na região. Então, o professor Roosevelt ele dialoga muito bem com essa história, né, da escravidão, e com essa história também, que é uma história fascinante, cheia de detalhes, que é a história da Filipa Aranha. Mas, infelizmente, não só aqui na nossa região, mas no Brasil todo, nós não temos informações específicas a respeito de como era a Constituição e a vida nos quilombos, ou nos mocambos, como era conhecido na nossa região. Não sabíamos como eles eram organizados e tudo mais. Nós sabemos, por exemplo, que 3 aspectos, pelo menos, eram muito fortes no Mola. Os moradores mais antigos sempre ressaltavam isso, a questão religiosa, né? A questão política e a questão mais militar, digamos assim, né? Política militar. E a política, eu estou falando da organização interna. E isso foi, em grande parte, a Filipa Aranha, ela tem um grande papel nisso. Ela não organizou o quilombo apenas para resistir, ela organizou ele para sobreviver, né, a qualquer tipo de investida que se fizesse contra ele. Para vocês terem uma ideia, muitos quilombos foram destruídos, mudaram de lugar, as pessoas, o quilombo era tão conhecido que tem muitos registros dele, inclusive no Rio de Janeiro, inclusive nos Estados Unidos, inclusive principalmente, né, em Lisboa, em Portugal. Então, todo mundo conhecia ele, e era muito conhecido, e fizeram várias investidas contra ele para tentar destruí-lo, mas ele nunca foi destruído. Então, é um dos poucos quilombos, assim, que nunca foram destruídos, que nunca chegou a ser destruído. Então, para vocês terem uma ideia da força que tinha essa mulher em organizar, em defender, em construir uma organização tão complexa, e pense, isso foi dentro da mata mesmo, totalmente, né? Então, isso é uma coisa muito extraordinária. O Roosevelt também é muito feliz em mostrar a relação com os indígenas, apesar de, no início, a relação com os indígenas foi muito tensa, muitos relatam isso, chegou a ter, inclusive, conflito entre eles, né, entre os quilombolas e os indígenas. Por exemplo, o Bailique, inicialmente, foi formado no centro, e houve um conflito com indígenas que obrigou eles a virem para a beira do rio Tocantins. Tanto que a gente tem 2 formações do Bailique, que é o Bailique Centro e o Bailique Beira, que é resultado dessa migração aí, segundo Flávio Gomes, né, do conflito com o indígena. E uma coisa interessante que o Roosevelt também coloca, assim, que ele recupera, né, o importante do livro do professor Roosevelt é que ele recupera os detalhes que são importantes nessa história. Os quilombos não teriam existido sem os regatões. E ele também coloca ali o personagem do regatão como importante, né? O regatão é uma espécie de traficante que existiu durante muito tempo, desde o período colonial ele vai existindo e se fortalece muito na nossa região com a borracha e com a castanha do Pará. E o Roosevelt traz esse personagem desde o início, né? O personagem do regatão, assim, que é muito importante, né? Ele faz as trocas principal com o quilombo. O Roosevelt traz outro aspecto também, que é a relação dos quilombos com os negros escravizados, né? Eles realmente, isso que o Roosevelt coloca, aconteceu, tem muitos relatos, né, a respeito disso, dos quilombos, e principalmente o Mola, organizar fuga de escravos das fazendas, tanto de cacau, quanto do engenho, quanto das olarias, do Baixo Tocantins, né? Eles organizaram, sim, eles incentivaram, eles promoveram fugas de escravos, de muitos escravos, né? Chegaram a quase no século XIX, assim, meados do século XIX, diz o Flávio Gomes, que há relatos de uma turma de 200 escravos descendo o rio Tocantins, atirando para cima e tal, né, dando tiros
né, que tinham conquistado essa liberdade. Então, no livro do professor Roosevelt, há vários detalhes assim que valorizam o protagonismo realmente dos negros e das mulheres, né, na construção dos quilombos. O cotidiano dos quilombos é também colocado pelo Roosevelt, né, imaginativamente, né, cria uma série de fatos que a gente sabe, né, pela oralidade, as festas, o casamento, a organização da construção das residências, isso tudo são marcas também históricas da oralidade da nossa região, da construção dos quilombos da nossa região. E uma coisa assim que fica bastante difícil da gente encontrar registros, mas nas cidades, né, que a gente tem muito mais forte isso, é sobre a religiosidade afro-brasileira, né? Hoje, nos quilombos, nós não temos, dificilmente você vai achar traços fortes, assim, ou práticas da religiosidade afro, né? Elas acabaram migrando para as cidades, em grande parte, né? Isso é muito característico, não só daqui do Baixo Tocantins, a gente vê isso em Curralinho, em Oeiras, né? Essa religiosidade. E nos quilombos hoje, eu acho que por causa das irmandades e depois das comunidades cristãs e hoje por causa das comunidades evangélicas, acabou quase que desaparecendo totalmente os traços dessa religiosidade africana. A professora Benedita Celeste tenta recuperar isso trabalhando com as parteiras, as benzedeiras e as curandeiras. Aí ela consegue mostrar que há ainda nos quilombos, digamos assim, circunscrito a esse plano da medicina, da cura, né, a questão da religiosidade. E o Roosevelt tenta também mostrar isso através do pai Tomás, eu não sei se eu consigo lembrar o nome do curandeiro lá da região também, mostrando também a troca de conhecimento entre o indígena e o negro nessa questão, que também é muito interessante no livro do professor Roosevelt. Então, essa questão da religiosidade aí é menos destacada. E a questão produtiva, né, do que o professor Roosevelt também coloca, mas há um aspecto muito importante dos quilombos, né, só para terminar, para concluir, para fazer o diálogo aí, é um aspecto muito importante dos quilombos, que é difícil de você não falar dos quilombos na região e não falar dessa instituição social, que é praticamente uma invenção dos quilombolas, que é os convidados, né, que é a instituição dos convidados, o trabalho coletivo para a produção e construção de roças, e essa questão da coletividade como o fundamento da existência e da resistência dos negros quilombolas, isso também está presente em várias partes do livro do professor Roosevelt, e vocês conseguem perceber isso, né? É claro que é um trabalho literário, tem outras nuances que o Roosevelt tenta explorar para ficcionalizar a história, né? Mas vocês imaginam qual é a dificuldade de você produzir uma roça para alimentar 300 pessoas no meio do mato, né? A caça só, a pesca e os frutos florestais não seriam suficientes para alimentar todas essas pessoas. Todo dia você tem que alimentar 300 pessoas. Então, imaginem. E eles se tornaram verdadeiros especialistas na produção de farinha, né, de mandioca, e produziam em grande quantidade de farinha de mandioca. Então, o trabalho coletivo foi uma arte, uma invenção muito importante aí, que não é só trabalho, né, na verdade tudo está relacionado ao convidado, porque o convidado vai nascer o samba de cacete, né, o batuque, a festa, né, ao convidado nasce as questões, está relacionada à questão religiosa, tanto a afro, já misturada com a religiosidade católica, cristã, está relacionada à relação entre as famílias, está relacionada à questão do namoro, do casamento, da festa. O convidado era tudo ao mesmo tempo, né, para os quilombolas. E essa questão dessa dinâmica do quilombo, né, que é uma dinâmica que só nos resta imaginar. Eu acho que é bem legal o trabalho do Roosevelt retratar isso, né? E retrata a luta, né?
que, na verdade, o que a gente tem aí é o retrato de uma luta pela liberdade, né, que a Maria Filipa Aranha expressa muito bem, né, assim como as outras mulheres e os outros quilombolas que lutaram para construir os territórios da nossa região. Felizmente, né, na historiografia oficial, a relação entre Tucuruí, né, o que é hoje Tucuruí, e o que foi o Quilombo do Mola, acabou se enfraquecendo muito, né, e as pessoas perderam muito isso, né, por causa das transformações históricas que a hidrelétrica acabou promovendo. Mas a história de Tucuruí, como o Roosevelt destacou na fala dele, está relacionada ao combate ao Mola, né, porque o forte foi criado para combater a fuga dos escravos, depois os primeiros povoados foram criados visando também colocar o elemento português ali, né, para fazer frente aos escravos e aos índios, né, e depois vem Alcobaça e tudo mais, que tem essa também que tem esse objetivo de aportuguesar aquela região próxima às corredeiras, né, do Itaboca, que é o principal desnível do Rio Tocantins ali, e de acesso bastante difícil, não é? Apesar do livro do Roosevelt situar um pouco, confundir um pouco com o Rio Tocantins, né, mas muito dificilmente você vai ter quilombos constituídos na beira do Rio Tocantins, claro, porque as margens do Rio Tocantins eram bastante exploradas pelos portugueses, né? Então, o próprio forte, né, era construído na margem do rio e tal. Forte de Faxina, que não teve uma existência muito assim forte, não era forte, mas existiu. Mas eu queria destacar isso, né, que o livro do Roosevelt talvez traga essa possibilidade, por exemplo, de alguém hoje que mora em Tucuruí, que vive em Tucuruí, perceber que na história do município, na história da cidade, há uma vinculação com essa luta quilombola, que parece que às vezes são apagados, invisibilizados, né, dentro dessa história de Tucuruí, como se a história de Tucuruí começasse com os portugueses ou começasse com a barragem, mas não é. A história de Tucuruí começa com o Mola, né, começa com o quilombo, e isso é muito importante da gente destacar. Bom, vamos passar então para o pessoal aí, para eles poderem participar também, né? Rosana, vê aí quem é que está levantando a mão para conversar com... Eu já teve uma pergunta também para mim, eu até anotei aqui essa pergunta, aí eu não sei se eu já posso responder. Pode sim. O Jonathan, ele colocou, professor Eunice, como você acha que podemos melhorar o ensino desses personagens em nossa escola? Eu acredito que ele refere personagens, deve ser personagem escravizado, que é o meu objeto de estudo. E essa pergunta do Jonathan, eu acredito que ele está aqui ainda na sala com a gente, eu lembrei de um projeto de intervenção, uma vez que eu fiz para trabalhar romantismo e os autores do romantismo que abordavam sobre na literatura abolicionista que abordava o cotidiano dos povos escravizados. E ele está assim. E eu, inclusive, essa proposta de intervenção não consegui realizá-la, porque a professora falou que no período do romantismo esses autores não eram tanto trabalhados, né? Ela não quis dar tanto foco para a questão da literatura e escravidão. E eu acredito, assim, na minha concepção, para ser trabalhado a literatura, né, e escravidão na sala de aula, a gente deve fazer um panorama, né, pegar obras do século XIX, como eu abordei, que nessas obras do século XIX, infelizmente, a história dos escravos ainda é de vítima, só de lutas, né? E obras recentes, né? A gente tem agora a contribuição da obra do professor Roosevelt, que é uma obra recente, recém-publicada, que podemos fazer essa comparação também. Eu acredito que ele está ali mostrando outra obra que a gente pode comparar as lutas dos escravos, né? E as conquistas também dos personagens escravizados. E Diego, o professor Vanderlan levantou a mão. Abre aí o microfone dele. Ah, tá. Anderlan. Vamos lá, Anderlan. Fala aí com a gente aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, tranquilo. Vejo alguns amigos aqui na live, eu entrei agora recente, porque eu também estava em algumas reuniões.
Primeiro eu quero parabenizar o Roosevelt. Eu sei do potencial do trabalho e do envolvimento e engajamento que ele produz. Parabéns, companheiro. A sua luta, ela é sempre pertinente. Seu trabalho, a sua influência, né, sobre as questões étnicos raciais e sobre o Felipe Arame, que eu já tenho ouvido bastante sobre o seu trabalho, e a gente já tem conversado, já conversamos sobre esse aspecto, e eu quero dar os meus parabéns. Parabéns mesmo, é uma obra fantástica. E sempre produza isso, colega. Sempre produza cada vez mais. Dessa sua cabecinha aí, ó, produza mais coisas, traga mais informações para o povo, traga mais situações para que a gente possa arrazoar ideias. Sobre o trabalho do Roosevelt, sobre a história de Felipe Aranha, especificamente já vindo para o nosso período mais contemporâneo, eu posso revelar e relatar a vocês que, a partir da história contada de Felipe Aranha e dos quilombos, vou dizer assim, dos mocambos que vieram da região do Baixo Tocantins e também de Cametá, hoje, a nossa atualidade é que Vila de Perdeneiras, aí Roosevelt, uma informação aqui, ó, uma Vila de Perdeneiras e a Vila de Acaputeua, que são referentes ao mocambo e quilombo de Alcobaça, já está sendo reconhecida como território quilombola. Eles já se auto-identificaram, inclusive há 2 semanas atrás, junto com a Colisão Negra por Direito, da qual faço parte, sou um dos coordenadores regionais, e do SEDEMPA, nós já fizemos a primeira vacinação e garantimos a vacinação do Covid para os quilombolas de Perdeneiras e Acaputeua. Já foi realizado, inclusive, 150 vacinas naquela região. Então nós já garantimos. Daqui a pouco, o momento, eu posso contribuir com fotos, aí, enfim. A Vila de Crioulas, também ao lado, bem à frente aqui no Embreu Branco, também já recebeu 247 vacinas. Já foram vacinados 112 até agora. Eu acompanhei essas 2 ações. E tudo isso se reflete todas essas ações específicas de políticas públicas, das quais já estão realizando por direito, garantia por direitos negros, foram baseados em relatos históricos, para que nós pudéssemos hoje garantir os direitos dos negros à vacinação, os direitos dos quilombolas à vacinação. Nós tivemos que fazer uma remetência histórica, ir para livros e mostrar para o poder público que essas comunidades já se autodefinem. Então nós tivemos que nos aprofundar em leituras e mostrar em artigos científicos, em leituras de outros, fazendo uma convergência com outros autores. E o Roosevelt, inclusive, contribuiu, ele querendo ou não, professor, você contribuiu para que a gente pudesse trazer vacinas para Perdeneiras e Acaputeua. Foram baseadas em leituras como essas que nós pudemos garantir de que Perdeneua, Acaputeua, Crioulas, por exemplo, aqui do outro lado, para quem mora em Embreu Branco, recebessem as vacinas. Eu quero sugerir algumas obras para vocês, como, por exemplo, nós escrevemos junto com os doutores Assunção Amaral, doutora Marilu, os livros da Universidade ao Quilombo. Eu sou quilombola da região de Pitimandeua, cidade de Inhangapi, mas moro aqui em Tucuruí já há 15 anos. E também Quando a Universidade vai ao Quilombo. Tem outros livros e que o professor Roosevelt também faz leitura desse autor, que é o doutor Vicente Salles. Ele cita muito isso, né? Aqui, ó, doutor Vicente Salles, vocabulário crioulo. Professor, eu posso emprestar, viu? Mas é emprestado. Não é doado, é emprestado. A contribuição do negro ao falar regional amazônico. Então, uma obra muito boa também. E tem outros livros que eu gosto de socializar para vocês. Sobre a questão da nossa literatura propriamente dita, eu tenho acompanhado alguns aspectos, já que, como professor, também atuo na frente da Coalizão Negra por Direitos e também do SEDEMPA. A gente faz pesquisas sobre essas áreas. E antes mesmo de eu morar em Tucuruí, que já estou há 15 anos, a gente já pesquisava sobre o Forte de Alcobaça, aliás, o Quilombo de Alcobaça. E algumas informações, como, por exemplo, o presidente-geral da Malungo, ele até diverge em alguns aspectos com esse aspecto, mas é importante a gente ter divergência de pensamentos para que haja mais produtividade material, né? Quando se fala sobre a questão dos quilombos urbanos, nós podemos até resumir a história e dizer assim, ó, a cidade de Tucuruí surgiu a partir do quilombo de Alcobaça. Portanto, nós podemos definir que isso seria um quilombo urbano, mas que se afastou
da área rural. Como, por exemplo, nós estamos aqui a mais ou menos 12 quilômetros de Perdeneiras, que é o quilombo de Perdeneiras e Alcobaça, aqui pela Transcametá, e a cidade foi se desenvolvendo da forma urbana já mais às margens da Eletronorte, né? Então eu ouvi alguém falando aqui sobre a questão do que a Eletronorte fala sobre a construção da cidade, e muitas pessoas entendem que a fundação da cidade do Curuí é a partir dos relatos da Eletronorte. Então eu posso dizer abertamente, e aqui com toda certeza, que muitos livros podem ser rasgados, com exceção dos livros produzidos como esse aí do professor Roosevelt, que traz um gama de conhecimento muito grande. Muitos livros contados sobre a história dessas cidades a partir de Baião, Cametá, Breu Branco, enfim, essas cidades a partir de cá, da região mais próxima da Eletronorte, deveriam ser rasgados, porque conta a origem da cidade de uma forma desuniformizada. É como se estivesse contando a história de costas para o negro que já estava aqui. Muitas famílias que vieram para essa região, já ao longo de 150, 200 anos de história, foram descontextualizadas. Então, muitas dessas pessoas nem foram citadas em livros. E aí, livros como esse do professor Roosevelt traz uma importância histórica, uma relevância histórica muito grande para as ações que estão acontecendo hoje. Então, professor Roosevelt, meus parabéns, eu fiz um esforço tremendo para participar dessa reunião. Quando você mandou o link para a gente no nosso grupo lá, eu fiz um esforço, eu estava em 2, 3 reuniões aqui, em atividade também, mas eu vim para cá para te dizer, livros como os seus produziram atitudes e ações para que os negros quilombolas das nossas comunidades mais próximas aqui tivessem as suas garantias de direitos asseguradas. Já temos fotos sobre isso, parceiro. Meus parabéns. Fique na paz. Muito obrigado, professor. Anderlan, e também só para lembrar o pessoal aqui, Anderlan, o nome do quilombo que o Roosevelt deu é uma homenagem, talvez, ao nome antigo de Tucuruí, mas nunca existiu um quilombo chamado Alcobaça na nossa região. Os quilombos, que são os pais ou as mães de todos os quilombos, é o quilombo do Mola, ou também conhecido como quilombo do Itapocu. Aí o nome é fantasia que o Roosevelt deu para tornar literário a história. E Pachibal, em Baião, que dá origem a todos os outros pequenos quilombos, e o Icatu, em Mocajuba, que são os quilombos principais daqui dessa área. Segundo a professora Celeste e o Flávio Gomes, que fizeram estudo desde a década de 90 aqui. Aí o nome, só para lembrar, né, que o nome Quilombo de Alcobaça é o nome fantasia que o Roosevelt dá. Sim, fato. Tornar literária a história da Filipa. Mais alguém aí para dialogar? Só lembrando também aqui que a gente vai fazer um sorteio aqui, né? O professor Roosevelt está disponibilizando um livro para sorteio aqui, um livro de poemas aqui, que ele está mostrando, esse livro aí, ó, Grito Negro, né? Que ele produziu, a gente vai sortear aqui para o pessoal que está participando. Aí me manda um endereço para me enviar, ok? De preferência que seja alguém que eu possa mandar mais fácil. O pessoal que estão participando aí, assim, eu tenho umas características machadianas. Eu sou um escritor que eu li muito Machado de Assis. E Machado de Assis, você vai ver muitos códigos nas suas obras. Esse livro, se você pegar o nome dos personagens, tudo que você pegar, ele tem um código, ele manda um recado. Ok? Então, assim, eu li Conceição Evaristo, eu li Machado de Assis, eu li Carolina Maria de Jesus, eu li Maria Firmina dos Reis, ok? Então, assim, eu não gosto de facilitar para o leitor. O leitor ele tem que se esforçar para compreender melhor. Ele vai ter uma compreensão geral, mas para ele desbulhar aquilo ali, ele tem que ler e reler de novo e pesquisar, que ele vai descobrir muito mais coisas ainda sobre o romance. Tá? Eu queria que a Rosana e o Eunice fizessem as considerações, para a gente não se prolongar muito também. Teve uma pessoa que levantou a mão.
Ronaldo, ele levantou a mão. Opa, o Ronaldo levantou a mão aí, bora ouvir aí o Ronaldo, então. Pode falar, Ronaldo. Olá, gente. Boa tarde para vocês. É uma satisfação enorme participar aqui de uma produção tão ímpar como esta do professor Roosevelt, né? A quem, colega de trabalho, admiração muito grande pelo trabalho dele. E, vindo da área da filosofia, tem um trabalho muito interessante que me lembra sempre esse trabalho que o professor Roosevelt desenvolve. Nós temos o filósofo brasileiro, que é o Renato Nogueira. O Renato Nogueira, ele trouxe uma contribuição a esse estudo, eu diria um estudo cultural, um estudo das origens realmente do Brasil, em que ele fala do ensino da filosofia e a lei, né? Quando nós tivemos já há algum tempo atrás, que foi trazido a Lei 10.639, e ele publicou essa obra, O Ensino da Filosofia e a Lei 10.639. E ele traz uma contribuição que eu já estava postulando desde a minha graduação. Só que ele escreveu primeiro, então a ideia, né, claro, está lá e a postura dele é incrível. Que a origem da filosofia não é grega, é africana. E ele traz os filósofos africanos, ele traz toda aquela discussão, e ele traz algo novo, que na verdade não tem nada de novo, apenas o olhar sempre voltado para esse princípio da Europa, e agora se discute o olhar africano da produção filosófica. E aqui no nosso contexto de Tucuruí, mesmo de posse dessas informações, nós ainda vemos a contribuição, toda essa europeização ainda muito presente. E eu gosto de brincar com três frases muito curtas para descrever essa origem de Tucuruí, que eu vejo embasada em um tripé: ocas, mucambos e cabarés. Os três momentos dessa construção. E eu já brinquei que eu quero, inclusive, tem os rascunhos de um texto, quero colocar isso num texto e me divertir com essa temática, né? Nós temos as ocas, a origem ali, a questão indígena maravilhosa, é o princípio dessa origem. Depois nós tivemos a questão que exatamente o professor Roosevelt está trazendo à tona, né? A questão as pessoas escravizadas que vieram habitar essa região, que aí são os mucambos. E, por último, nós tivemos aqui o foco, não foram só todo esse complexo financeiro, a estrada de ferro, a usina, mas lá no escorre-água, onde tudo acabava. Era a igrejinha ou escorre-água, tudo se reunia ali. E esse foi o ponto-chave da construção do município. Esses três momentos. E, professor Roosevelt, parabéns. Eu fico muito feliz pelo trabalho, fico muito feliz de participar desse grupo, igual o Vanderlan, né? Eu também estava aqui no meio de uma aula, correndo ansioso, não, tem que ir lá ver um pouquinho desse trabalho. Gente, muito feliz. E o artista, o escritor, ele sempre produz algo muito maior do que ele mesmo. Então, professor Roosevelt, sua obra já nasceu grande, já está fazendo história. Não importa se é literário, se é de cunho histórico. O importante é que ela está pronta, ela está aí para fazer a diferença. Parabéns pelo trabalho, parabéns. Aqui eu estou vendo pesquisadores ímpar desse trabalho, inclusive o Edir. Tentei muito falar com ele esses dias, não consegui, mas depois a gente tem que trocar uma ideia. Professor, vou colocar meu número aqui no chat, depois tem umas ideias para a gente trocar aí, tá bom? Tá bom, Ronaldo. Pode Parabéns, colocar. pesquisadores. Né? Manda aí o contato que a gente conversa. Tá bom. Parabéns aos pesquisadores. Não é a minha área forte de pesquisa. Hoje eu estou começando na área dos estudos culturais, mas não é o meu forte ainda. Mas tenho muito a aprender com vocês, confesso. Obrigado pela oportunidade. Parabéns. Bom, Roosevelt, vamos fazer o sorteio aqui do livro, gente, antes que o pessoal vá embora. Eu coloquei aqui o número dos participantes no meu aplicativo de sorteio e vou sortear aqui o livro que o professor Roosevelt pediu para sortear. Bom, quem foi sorteado com o livro... Deixa eu ver aqui. Quem foi sorteado com o livro foi o número
13 da lista aqui, que vai ser o... Ai, que foi? Acho que Rosenilde. É isso, Rosenilde? Rosenilde Francisca Roosevelt foi sorteada aqui com o livro. Parabéns, Rosenilde. Entre em contato aí com o Roosevelt para ele mandar o livro para ti. Tem Eu que conheço mandar bem a professora Rosenilde, eu falo com ela. o contato e o endereço, que é para a gente poder enviar, tá bom? Tá certo. Tá. Rosana, você quer fazer alguma consideração? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Agradecer pela oportunidade de estar, como eu falei, numa tarde dessa ensolarada, conversando sobre algo tão importante, que foi tudo aquilo, um misto de sentimentos, sabe? Eu vendo assim meu amigo Roosevelt com um trabalho desse, um dia desse eu falei para ele, é claro, Roosevelt, que vai incomodar, porque de repente acreditavam que o Roosevelt estava brincando, né? Estava por aí sonhando, andando, trabalhando, e o Roosevelt me aparece com 3 livros, e lança 3 livros. Aí, Roosevelt, por favor, né? Para a gente que trabalha aí tentando produzir um artigo, escrever alguma coisinha, realmente, a mordição é grande. Então, parabenizar, agradecer a todos que estiveram aqui, muito obrigada. Agradecer a você, professor Roosevelt, meu companheiro assim, de longas datas, pela oportunidade, pelo carinho, e que essa mulher aí, ela nos representa, né? Ela dá assim aí, para mim, ela dá vez, dá uma cara, dá uma oportunidade para que todos comecem a desconstruir essa imagem que alguns ainda têm sobre a mulher e repensar aí a sua prática enquanto colega, enquanto esposo, filho, irmão, enfim. As mulheres estão aí e elas vieram para ficar, e eu fico muito feliz de ter companheiros aí como o Edir, como o professor Roosevelt, e muitos que estão aí dando a mão, eu acredito, né? Andando ali do lado, sendo parceiro nosso nessa construção. Tá? Muito obrigada. Eunice, essas considerações também. Eu também quero agradecer a todos que participaram desse momento. Eu vi aqui rapidamente que temos pessoas de outros estados, né, se eu não me engano, mas acho que tem gente de outros estados. Muito obrigado. Eu não sei se o Jonathan, acho que foi o Jonathan que pediu o meu Instagram, não sei se ele já conseguiu encontrar, mas quem quiser conversar sobre literatura e escravidão, pode me procurar no Instagram, Nice Silva, ou Epinice, eu não estou muito assim lembrada como que, mas eu também quero agradecer ao professor pelo convite, porque eu já estava fazendo pesquisas, né, como eu havia falado, sobre o personagem escravizado na literatura, e quando eu vi a obra Felipe Aranha, e adquiri a obra por assim, e eu estou também finalizando um trabalho de pesquisa para entregar trabalho de conclusão de curso, mas não teve jeito, fui ler a obra, tirei um tempinho. É uma obra muito fácil, assim, a linguagem dela, né? E ela é chamativa. Você lê um capítulo, você vai querer ler um próximo, e assim, o professor Roosevelt está de parabéns pela obra, e obrigada a todos. Parabéns, Roosevelt, pela publicação, meu irmão, meu amigo. Só uma consideração. A questão do conflito entre o quilombo e os indígenas, em 1848, a vila de Pedreneira foi totalmente destruída pelos indígenas. Mas quem estava lá foram as famílias trazidas pelo governador José Nápoles Tele de Menezes, que vieram 100 famílias de Cametá, 50 de Baião, 50 de Oeiras do Pará. E eles estavam assim, afastando o indígena mais para o centro da mata, perturbando os quilombolas. Então, se juntaram e destruíram a vila. Até nos anos de 1960, para rezar uma missa na igreja em Tucuruí,
precisava colocar 2 capangas com espingarda na porta da igreja, que era para que os indígenas não chegassem lá flechando todo mundo na hora do amém. Né? Então, a violência não é culpa do indígena. Eu quero que isso fique bem claro. A violência é a lei do retorno. Se você dá flores para alguém, você vai receber flores. Se você pega uma criança indígena, corta e dá para os seus cachorros se alimentar, você já não vai receber flores aí, não. Tá? É isso, eu acho que... O processo colonial foi muito violento na nossa região, foi muito intenso a escravização dos índios do Baixo Tocantins, tanto que os tupis, nambás, do qual os chamados camutais faziam parte, os apinagés, eles desapareceram antes do primeiro século da colonização. Então, antes de completar 100 anos, eles já tinham desaparecido. A Ângelo de Menezes conta muito bem isso no trabalho dela, historiadora. Então, é muito violento. Os índios que restaram, esses índios que se refugiaram aí, eles realmente não tinham uma boa relação com brancos ou com qualquer um que invadiu seus territórios. Na verdade, os moradores de Alcobaça, da Pederneiras, eram invasores, né, do território deles. Então, e a violência contra o índio perdurou muito tempo ali. Alcobaça e indígenas é uma história de morte, né? É uma história de morte, muitas mortes. Quem perdeu foi o indígena. Tem uma informação importante sobre isso, Edir. Existe uma informação importante sobre isso. Quando vocês citaram agora há pouco que muita coisa ainda fica na oralidade, mas eu quero falar no livro do professor Roosevelt, mas eu quero deixar uma coisa bem clara e rápida para vocês aqui, com muita felicidade até. É que até as coisas que são contadas de forma oral, professores, algumas delas já estão sendo desmistificadas, mesmo que foram feitas de forma da fala. Um exemplo é o conflito indígena entre os açurinis e a área de Pederneiras, os aquilombados ali. Só uma informação para vocês. Já está sendo mapeado dentro da aldeia indígena, já foi descoberto, eu tenho algumas fotos, mas a gente está provocando, o IFAM, a UFPA já foi provocada em Belém, e o Museu Guild também foi provocado, para que a gente conseguisse rastrear uma parte de ossadas dentro do território indígena, que nós fomos lá e vimos, constatamos isso. Temos fotos disso até, não podemos mexer porque se é uma relevância histórica, então tem que ficar do jeito que está. Existe uma parte de aproximadamente 25 a 30 pessoas desossadas na área indígena que eles não se reconhecem como indígena. E é muito provável que tenha sido negroide, porque são ossos que estão ali aproximadamente 150, 200 anos, segundo algumas pessoas já relataram. Então, se de fato esse conflito aconteceu, como de fato aconteceu, como muitas pessoas contam ainda de forma oral, professor, isso está sendo desmistificado através de provas científicas. Então, parte daquilo que foi colocado como oralidade, apenas como oralidade, por não terem relevantes provas empíricas, já estão sendo desmistificadas. Então, aquilo que as pessoas falaram, muitos achados já estão acontecendo. Então, alguns artigos estão sendo produzidos naquela região sobre esse aspecto, mas para isso a gente precisa apenas da da comprovação dos institutos que fazem as pesquisas, né, de análise de material, análise de carbono e luminescência, ultrassons de materiais, e etc. situações da qual a universidade faz esse tipo de trabalho, e a gente precisa para poder contar de fato e dizer que a oralidade do professor Roosevelt é uma prova científica, em alguns aspectos aqui que foi colocado, a gente precisa apenas da constatação científica empírica. Mas eu quero falar para você, adiantar, que já existem muitas comprovações daquilo que foi falado apenas de forma oral. Apesar da gente estar falando assim, o Roosevelt, o Roosevelt estudou muito a história da região, ele tem muitas informações a respeito da história da nossa região. É verdade que a Pederneiras ela é uma vila colonial, ela já foi construída muito tempo depois.
ela foi composta inicialmente por colonos. Então, tem vários registros disso, né, a respeito da constituição dessas vilas. O professor Gilberto, que escreveu um livro sobre a questão do lago, fez uma compilação de algumas fontes bibliográficas bem interessante, né? Acho que de várias fontes bibliográficas a respeito desses povoados aí, dessa área, dessa região. Mas são histórias para contar, né? E o trabalho do Roosevelt, ele conta uma história muito bonita, que é a história da Filipa Aranha, da densidade para ela, né? Porque ele mostra que a luta pela resistência tem nome, né? E é um nome forte, Filipa Aranha é um nome poderoso. E com esse trabalho do Roosevelt, eu espero que ganhe mais espaço ainda, inclusive dentro das nossas escolas, né, daqui da nossa região, que os professores de língua portuguesa, os professores da educação básica, comecem a usar, a referenciar, a sugerir como leitura para os seus alunos, a trabalhar em sala de aula nas escolas, né, para poder valorizar não só o trabalho do professor Roosevelt, que é um trabalho muito importante, mas a própria história também da nossa região, a história dos negros, dos quilombolas e das mulheres, né, que fizeram essa luta aí, que eu acho que essa é um grande mérito do trabalho do Roosevelt, é dar densidade a esse nome, que é um nome poderoso, né, para luta pela liberdade dos quilombolas, dos negros da nossa região, que é a Filipa Aranha. Viva Filipa Aranha, gente! Obrigado, Igor, que está aí. Saudação aí ao Igor, meu ex-orientando. Fez um trabalho bonito com os Assurini agora no mestrado. E, assim, já foram vendidos das minhas 3 obras mais de 300 livros. Eu queria colocar a Filipa no mundo. O outro livro que eu trago, os poemas afro-brasileiros, está saindo de pouquinho. O outro livro que eu fiz 200 cópias, eu já vendi mais de 100. Nesse outro livro eu trago 2 histórias da guerrilha do Araguaia, a Padre que está acompanhando o estado do Tocantins. Eu sou nascido lá. Eu sou nascido na vila de Piraqué, que não era cidade. Fui registrado como nascido em Xambauá, um dos grandes focos da guerrilha do Araguaia. Aí a parte que eu nasci era Goiás, hoje é Tocantins. A cidade que eu nasci era Xambauá. Hoje agora já não sou mais de Xambauá, porque Piraqué já está no mapa, já é cidade. Então, minha vida tem passado por muitas metamorfoses. Mas eu estou feliz pelo resultado do trabalho e eu queria colocar a Filipa, fazer justiça para ela, né? E com esse lançamento, com essas lives, com esses convites para estar na TV, no rádio. Até no Piauí eu vou dar entrevista agora no rádio. Aí a Filipa vai só ganhando, chegando cada vez mais longe. Obrigado. Parabéns, Roosevelt, novamente. Obrigado às colegas, professoras, Rosana e Eunice, por participar aí do lançamento aí do livro do professor Roosevelt. Obrigado, Roosevelt, pelo convite. E um abraço aí especial a todos, a todas que acompanharam este momento muito importante aí, né, da vida acadêmica, né, da vida literária, da produção literária, valorizando a produção literária do nosso companheiro, amigo professor Roosevelt. Grande abraço, meu irmão, parabéns pelo livro. Vamos continuar divulgando. Eu estou espalhando ele pelos quilombos aí. E outra coisa, professor, a sua obra, eu estava até lembrando de falar, acabei esquecendo. Ela, o senhor poderia pensar em um projeto, não sei, de ser audiolivro, né? Para que a gente possa estar enviando para os nossos alunos. E também a obra, ela daria uma boa, não tão alto, né? Mas assim, um curta-metragem ficaria muito interessante, Filipe Aranha. Tudo isso está sendo pensado. Eu estou com o livro pronto para publicação
para Felipe Aranha, para séries iniciais de ensino fundamental, inclusive já está encadernada uma cópia. Eu produzi Felipe Aranha para educação infantil. Devido a esse meu trabalho dentro das escolas, as pessoas me pediram, eu acabei fazendo. Só que a produção de um livro desse ele vai ficar mais caro. Aí eu estou buscando parceria para fazer isso aí. Eu quero ver quem é que vai dizer ainda que a Felipa não existiu depois disso. É isso aí, Ruda. Então é isso, gente. Obrigado, Obrigado. gente. Parabéns. Uma boa ideia, professora Eunice. Já teve até uma contribuição aqui no chat, né, sobre, deixa eu até ler aqui, deixa eu ver, um curta-metragem em Libras sobre o livro, faria um grande diferencial. Com Libras, tem que ser. Tem que ser inclusivo, Ruda. A Então gente é isso, vai gente. andar até onde nossas pernas nos levarem. Obrigado, gente. Certo. Boa tarde, então. Eu vou concluir aqui a gravação, vou encerrar. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Vou sair agora que eu tenho uma live daqui a pouco. Tudo.